Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você que acompanha as minhas mensagens, seja aqui, seja pelo rádio, seja pela TV, sabe que eu gosto muito dessa frase, não é? Bendito seja o nome do Senhor. Essa frase foi dita por Jó, um homem de Deus, num momento de grande sofrimento, mas ainda assim ele glorificou o nome do Senhor. Se você também está passando por problemas e dificuldades, glorifique a Deus e acredite, as dificuldades passarão, porque o Senhor abençoa aqueles que lhe são fiéis. Vamos à Bíblia? O texto está aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Na minha Bíblia está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja, aquele que não conheceu o pecado, ele está se referindo, é claro, a Jesus, o Filho de Deus. Ele não conheceu o pecado no sentido de que ele não condescendeu com o pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas como nós somos, mas ele não cedeu à tentação, por isso que ele não conheceu o pecado, por isso que ele não teve participação no pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, na cruz do Calvário, houve uma troca. Jesus, que não merecia morrer, porque nunca pecou, morreu em nosso lugar. Nós que merecemos a morte, porque somos pecadores. O pecado é uma enfermidade que destituiu o homem da glória de Deus. Eu gosto da ideia de que nós somos criados para glorificar ao nosso Deus. A provisão de Deus para resolver o problema do pecado foi muito bem definida por Paulo. Esse processo de fazer o homem justo aos olhos de Deus novamente teve um custo muito alto para o nosso Senhor. Em certo sentido, é injusto que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que pudéssemos ser purificados do pecado. É assombroso pensar que por causa de uma injustiça, nós podemos agora alcançar a justiça de Deus. A injustiça do Calvário é uma revelação incrível do amor de Deus, trazendo a justiça dele de volta para o ser humano. O amor de Deus é tão grande, tão imenso, tão capaz, que só Ele pode permitir que a injustiça se transforme em justiça. Meditando nesse tema, eu fico emocionado. Que valor eu tenho para ser alvo de uma graça tão nobre, tão grande, tão plena? A única resposta que encontro é o amor. Isso mesmo, o amor de Deus por nós. Foi a injustiça do Calvário que fez aquele que não conheceu o pecado se tornar pecado para que recebêssemos a justiça de Deus. Essa decisão do alto não foi caracterizada por méritos humanos, mas nos méritos do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Oremos, agradecendo a Deus por tanto amor. Vivamos em união completa com o Senhor por toda a nossa vida. Isso é o mínimo que nós podemos fazer diante de tanto amor revelado. Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, como não te agradecer, Senhor? Sendo tão transgressores, pecadores e indignos, mas recebendo tanta bondade, tanto amor, tanta graça, ao ponto daquele que não conheceu o pecado ter se tornado pecado por nós, para que através dele nós obtivéssemos a justiça, nós fôssemos justificados e perdoados. Por esse amor bendito, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.